E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco mais sobre testes unitários com JUnit 5. Eles que são imprescindíveis para a integridade do nosso código e estão sendo cada vez mais exigidos nas vagas de desenvolvedor. Bora lá? Eu tenho aqui um projetinho simples que já está pronto com uma pessoa controller, que é um get, busca pessoas por CPF, uma pessoa service, que faz a busca de pessoas por CPF chamando um repository, find pessoas, que também tem uma exception, business exception, que foi uma exception criada, estendendo a runtime exception, uma entity pessoa, com alguns dados de pessoa, e aqui na infrastructure eu tenho pessoa repository, que tem alguns dados mocados de pessoa, porque eu não quis fazer interação com o banco de dados, tá? Eu estou usando o Build Gradle, versão do Spring Boot 3.0.5, versão do Java 17, e as dependências são poucas dependências. A OpenAPI para fazer o Swagger, o Lombok para as anotações, e aqui as duas implementações mais importantes para teste, Spring Boot Starter Test e o JUnit Jupyter 5.9.2. Vocês encontram ele no Maven Repository. Se vocês criarem um projeto novo com Java 17 e Spring Boot 3, provavelmente já venha com JUnit 5. Mas, caso contrário, vocês podem olhar lá no repositório do meu GitHub, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar também todos esses dados que vocês precisam. Então, hoje a gente vai fazer os testes da Service, certo? Então, para a gente fazer os testes da Service, a gente vem aqui na classe Teste Java, replica exatamente como está aqui, ó, com .example, projeto teste de Unity 5, e cria aqui, então, a mesma estrutura do Java Class, certo? Então, aqui a gente vai criar o Business, o pacote Business, e a nova classe que vai se chamar Pessoa Service, sempre replica o mesmo nome da classe que tu está testando e termina com o teste. A gente vai usar o Mockito para mocar os dados e fazer com que o nosso teste seja mais efetivo. Então, a gente vai anotar a nossa classe com extended with e vai, então, trazer a nossa classe Mockito extension.class, ok? Depois disso, a gente vai injetar a nossa classe Service aqui, mocada, para a gente usar ela para os nossos testes. E também vai mocar a única classe que a gente usa na Service, que é a pessoa repository. Quando vocês tiverem dúvidas de como construir o teste, eu recomendo colocar uma classe ao lado da outra, assim. Aí você vai conseguir ver exatamente cada classe que é chamada aqui, cada método que é feito, para não esquecer de nada na hora de testar, certo? Depois do repository, o que a gente pode trazer aqui? A gente pode trazer aqui, instanciada, a classe pessoa, que é uma entidade, que é usada aqui para retornar uma lista de pessoas aqui no nosso método busca pessoas por CPF, certo? A gente pode iniciar já essa classe e mocar alguns dados dentro dela para que eles sejam retornados quando a gente fizer os testes, certo? Em que momento que é o mais adequado fazer isso? É aqui no início, com a anotação @beforeach. Essa anotação, ela é usada para quando você tem dados que podem ser aproveitados em todos os testes e que devem ser iniciados antes do teste começar, como é o caso do nosso mock de dados de pessoa, certo? Então, a gente vai fazer aqui o public void setup, trazendo, mocando, certo? Essa classe pessoa. Como é que a gente vai mocar a classe pessoa? Eu acho que o mais fácil aqui é fazer um new pessoa, certo? E trazer os dados que a gente quiser. Eu vou aproveitar aqui os dados que eu já moquei aqui do repository, vou trazer um só, tá? Copiar aqui. Pode ser feito também com builder, certo? Deixa eu só apagar aqui uma mais, pronto. E aqui
aqui a gente tem os dados mocados da classe pessoa. Caso a gente precise instanciá-la de alguma forma, a gente usa essa classe pessoa aqui, certo? Depois disso, a gente já pode começar o nosso teste. O primeiro teste que a gente vai fazer, então a gente chama o @teste do JUnit, e vocês podem ver que aqui existem dois tipos, do JUnit e do JUnit Jupyter. O que a gente vai usar nesse caso é sempre o do JUnit Jupyter. Aqui, é esse aqui, certo? Então, cuidem para importar o correto, porque às vezes o teste não funciona, já aconteceu comigo, e era porque eu importei o @teste errado. Como a gente está usando aqui Java 17 e Unity 5, a gente não precisa ficar repetindo public void, public class, certo? Então, vou só colocar um void. E aqui a gente vai escrever o que a gente espera desse teste. O nosso método busque pessoas com sucesso, certo? Então, deve buscar pessoas por CPF com sucesso. Aqui a gente sempre vai procurar dar nomes que identifiquem aqui o que é esperado nesse teste. É bem importante que a gente faça isso, porque quando alguém vê esse teste, essa pessoa precisa ver o teste. Ah, é isso que o teste representa, é isso que a gente está esperando que aconteça nesse teste, certo? O teste ele pode ser dividido em 3 partes: o setup, a execução e a verificação. O setup geralmente a gente chama com um when, certo? Ou seja, quando alguma coisa acontece e depois o que a gente espera. Ou caso o nosso método, que a gente vai chamar, não tenha retorno, a gente começa com o do nothing. O que vai ficar aqui no when, tá? O método que é chamado dentro do nosso método de teste. Por exemplo, quando a gente chamar o repository.findPessoa, retorne pessoa, certo? Então, vamos colocar aqui. Quando o repository.findPessoa, passando um CPF. E aí, aqui a gente pode, inclusive, colocar assim, ó, pessoa.getCPF, tá? Vamos só importar aqui, é esse when aqui do Mockito, tá? O que a gente espera, então, que retorne a pessoa que a gente instanciou aqui em cima. Por isso que é interessante, tá? Colocar aqui já no Bifarit os dados que a gente espera. E aqui apareceu um erro. Por quê? Porque o nosso método busca pessoas, ele espera o retorno de uma lista de pessoas, caso exista mais de uma pessoa com o mesmo CPF. Então, a gente pode chamar a classe collections.singletonList, colocando a nossa pessoa aqui, e essa classe ela transforma o nosso objeto simples em uma collection de pessoas, tá? Então, essa é uma forma de trabalhar com listas sem precisar ficar mocando lá um monte de dados, tá? Depois do quando, a gente tem a execução. Depois do setup, certo? A gente tem a execução. A execução é o quê? É chamar a própria service que a gente está testando. Então, service ponto e o método que a gente está testando, que é o busca pessoas por CPF, passando aqui, então, o nosso parâmetro, que é um CPF. Vamos usar aqui o nosso parâmetro mocado, que é o pessoa.getCPF. Por fim, a nossa verificação. O que a gente está verificando aqui? O que a gente quer verificar? A gente quer verificar, se o nosso método repository é chamado, quando a gente tem a service.buscaPessoa. 2, a gente pode verificar aqui se o retorno do nosso método service.buscaPessoas é o mesmo retorno do repository.find, tá? É o esperado, certo? E a gente pode verificar também se o nosso repository é chamado só uma vez, porque é o esperado aqui, tá? Passa o parâmetro, chama uma vez e acaba aqui. Não tem que chamar mais de uma vez o nosso repository. Então, começar colocando aqui, então, um list de pessoa. Pessoa. Por quê? Porque aí a gente pode verificar com o método assertEquals se
o que a gente está esperando é a mesma coisa que vai retornar aqui na service. E o que a gente está esperando? Um collection single to list de pessoa. Então, podemos até copiar isso aqui, ó. O que a gente está esperando aqui? Certo? Ó, a gente vai importar aqui, ó, esse aqui, ó, o assertions do JUnit Jupyter. Certo? Então, o que ele espera esse assert equals? Esse aqui é o dado esperado, ou seja, ele vai comparar esse dado esperado que eu estou passando aqui com o dado pessoas que está aqui para ver se eles são dados iguais, certo? Depois a gente vai verificar se o repository ponto find pessoa com o nosso parâmetro CPF é chamado apenas uma vez. E a gente vai verificar se ele não é chamado mais de uma vez. Então, ó, esse aqui verifica se o nosso repository é chamado uma vez e esse aqui verifica se ele não é chamado mais de uma vez. Então, aqui a gente tem 3 verificações, fica bem completo esse teste, tá? Vamos dar um run aqui para ver se o nosso teste vai passar. Então, o nosso teste falhou. E por que o nosso teste falhou? Vamos ver aqui. Eu já sei por quê, tá? Por que ele falhou? Porque eu escrevi errado aqui, ó. A gente está verificando se não houve interação com o repository. Mas é óbvio que houve interação com o repository. Eu trouxe errado aqui esse dado. Eu queria trazer o no more interactions. Então, se eu mudar aqui para verify no more interactions, provavelmente vai funcionar. Porque eu quero que ele verifique se não houve mais interações e não se não houve nenhuma, certo? Então, se eu der run aqui, o nosso teste vai passar. Ok. Agora a gente só precisa fazer mais 2 testes, certo? Para ficar bem completo o nosso teste da nossa service. O próximo teste é verificar se eu não passar o parâmetro CPF, ele tem que cair nesse not null aqui e não pode chamar nenhuma vez o nosso repository. Não deve chamar o repository caso parâmetro CPF nulo. Então, nesse caso aqui, como a gente não quer que haja interação com o repository, porque a gente não está trazendo o parâmetro, a gente não precisa fazer o when repository.find pessoa. A gente não quer essa interação nesse caso. Então, a gente vai colocar aqui um final, vai trazer a exceção, no caso a gente está trabalhando aqui com a business exception. Então, eu vou trazer aqui essa mesma exceção, business exception. Vamos chamar ela de E. E vamos usar o assertRows. O assertRows, ele vai verificar se houve um erro, tá? Então, assertRows é esse método do assertions. Vai chamar de novo a nossa classe exception.class. E vai instanciar aqui a nossa service. Service.busca pessoas por CPF, trazendo como parâmetro um null, tá? E o que a gente vai verificar aqui? A gente vai verificar se as mensagens que a gente vai receber correspondem àquilo que a gente espera. Por quê? Porque quando a gente passar o parâmetro nulo, a gente espera receber uma business exception com a mensagem erro buscar pessoas por CPF. E a gente também espera que CPF obrigatório seja exibido. Então, a primeira coisa que a gente vai usar é o AssertThat. Esse AssertThat é do Core Matcher. E a gente vai verificar se a nossa exception, tá? Ela é chamada caso o nosso parâmetro seja nulo. Então, not null value. A segunda coisa que a gente vai verificar, AssertThat, é se a nossa exception, eu escrevi errado de novo aqui, se a nossa mensagem, tá, esperada é a mesma, que seria aí .getMessage, tá?
é a mesma que a gente espera, que seria o erro ao buscar pessoas por CPF. E aqui a gente espera receber uma mensagem escrita com o null, porque a gente não está passando nenhum parâmetro. A próxima coisa que a gente vai verificar é se a causa da nossa exception é porque o not null foi acionado, ou seja, o nosso parâmetro é obrigatório. Então, e.getCause not null var. Ok? A gente pode verificar também se a nossa mensagem CPF é obrigatório foi exibida. Então, assert that e.getCause.getMessage é CPF é obrigatório. E tem que ser exatamente como está escrito aqui, tá? Porque a gente está verificando se a mensagem está escrita exatamente como a gente espera. E a gente pode verificar também se não teve nenhuma interação com o nosso repositório, porque é o que a gente espera, que não passando o parâmetro, a gente tem uma mensagem dizendo erro ao buscar pessoas por CPF null, que a nossa exception seja acionada, que a nossa CPF obrigatória também seja exibida e que o repositório não seja acionado. Então, vamos dar um run aqui, vamos ver se deu certo o nosso teste. Verifiquem que ele é bem completo, porque ele inclusive vai verificar se as nossas mensagens estão sendo exibidas da forma correta. E deu certinho aqui, o nosso teste funcionou. Por fim, a gente vai verificar se a nossa exception é acionada. Quando o repository de alguma forma falhar, o nosso método tem que entrar no catch exception e tem que exibir erro buscar pessoas por CPF. Então, a gente tem que fazer com que o nosso repository falhe. Então, vamos colocar aqui, void deve acionar exception quando repository falhar. Então, a gente vai começar com o quando o nosso repository. Ponto. Find pessoa, passando, pessoa, ponto. Get CPF. Retornar. Quando ele retornar um erro, e aí a gente vai chamar um runtime exception. E aqui a gente vai colocar um falha ao buscar pessoas por CPF. Então, quando o nosso repository retornar uma exception, a gente espera que a nossa service também retorne uma exception. Então, a gente vai repetir o mesmo caso ali de cima. Vai chamar uma business exception, um assert rules, business exception, ponto class, trazendo aqui a nossa service. Service.busca pessoas, a gente até pode passar o parâmetro, porque o problema aqui não é o parâmetro, o nosso problema aqui é o nosso repository retornar um erro. Então, aqui a gente já instanciou dizendo que a nossa service tem que trazer um erro, porque o nosso repository trouxe um erro, e a gente vai fazer basicamente as mesmas verificações que a gente fez em cima, só que a gente não espera, por exemplo, CPF é obrigatório, mas a gente espera outras mensagens. A primeira coisa aqui que a gente precisa é verificar se a nossa mensagem erro ao buscar pessoas por CPF foi exibida. E.getMessage tem que ser erro ao buscar pessoas por CPF. E aqui a gente tem que trazer o CPF da nossa pessoa. Que no caso, ou a gente pode copiar o CPF que a gente espera aqui em cima, tá? Esse é uma forma. Ou a gente pode usar o próprio format, tá? Que é o que eu uso aqui na minha exception. Então, a gente pode chamar o format do Java útil, tá? Aqui.
e passar o nosso CPF esperado aqui, pessoa.getCPF. E aí ele vai usar ali e vai montar para nós. Estou colocando aqui. Mais um. Aí, fechou. A próxima coisa que a gente espera é o nosso runtime exception. Então, assert that e.getCause tem que ser um runtime exception. .class. A gente pode verificar também se o runtime exception retornou essa mensagem que a gente espera aqui, ó. Falha ao buscar pessoas por CPF. Então, vamos colocar essa mensagem aqui. Assert that e.getCause.getMessage is falha ao buscar pessoas por CPF. Tem que ser exatamente igual, então você não coloquei aqui. Pronto. E por fim, a gente pode verificar se não teve mais nenhuma interação com o repository. A gente pode também verificar se houve uma interação com o repository. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, um verify repository.find pessoa.getCPF. Tem que ter tido uma interação, mas nenhuma mais, tá? Pronto. Aqui a gente está verificando se o nosso repository falhar. Ó. Aqui eu errei. De novo, não é um verify no interactions, é um verify no more interactions, porque teve uma verificação no repository. Teve uma vez e ele passou no repository, o repository falhou, deu um runtime exception, falhou buscar pessoas. Então, a gente espera que a nossa service retorne um business exception e a gente verifica se a mensagem retornada aqui do nosso business exception é a mesma que a gente espera aqui. A gente vai verificar se houve um runtime exception como a gente esperava aqui em cima. Vai verificar se é a mesma mensagem que retornou aqui no nosso repository. Também vai verificar se o nosso repository foi chamado uma vez e se não foi chamado mais nenhuma vez. E aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, se inscreve aqui no meu canal e deixa teu joinha. Beijão!